Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco Gentil, sou advogado no direito imobiliário, no direito sucessório. Vamos conversar hoje sobre o fato de que nem todo aluguel se aplica à lei do inquilinato. A lei do inquilinato é a lei 8.245 de 1991. Se você já alugou o imóvel, provavelmente você está habituado com essa lei. Ela rege geralmente a relação entre um proprietário de um imóvel e alguém que quer morar nesse imóvel. Ótimo. Só que existem algumas situações em que a lei do inquilinato não é aplicado e o aluguel é de um imóvel. Exatamente. Então vamos ver quais são essas situações. E às vezes, talvez você veja que às vezes eu vá dar uma olhadinha aqui no microfone, porque outra vez eu estava gravando, acabou a bateria e aí ficou mudo. E aí eu consigo ver aqui por essa luzinha verde. Certo. Vamos lá então. Arrumar o cabelo aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa definir uma coisa que é importante. Existe uma coisa chamada lei geral e outra chamada lei especial. A lei geral, a lei geral é aquela lei que se aplica a casos genéricos ou aquela lei que abrange todos os assuntos, certo? Abrange assuntos nas suas mais diversas situações. Então a gente tem, por exemplo, o Código Civil. Ela é o que nós chamamos de lei geral, pelo menos no ramo civil, no ramo comercial. E nós temos, por exemplo, personalidade, direito da personalidade, contrato, doação, escritura pública, inventário, sucessões, todo tipo de situação, empresa. Isso tudo está lá no Código Civil, que é a lei de 2002, uma lei de 2002. E nós temos lei especial, que são leis focadas especificamente para tratar de um assunto único e exclusivo em uma determinada situação. Quando as duas entram em choque, ou quando falam do mesmo assunto, a que prevalece é a lei especial, ainda que ela seja anterior à lei geral. A lei especial, ela tem prioridade sobre a lei geral. Perfeito. A lei do inquilinato, ela é um tipo de lei especial, porque o Código Civil ele fala de locação lá no artigo 565 a 578. Mas, quando a lei do inquilinato prevalecer, estiver em uma situação em que se aplica a lei do inquilinato, esses artigos aqui são meramente subsidiários. Ou seja, você não pode prevalecer o Código Civil em detrimento da lei do inquilinato quando a lei do inquilinato estiver sendo aplicada. Perfeito. Vamos lá. Feita essa distinção, vamos falar agora sobre quais são as situações em que não se aplica a lei do inquilinato. A primeira delas é em imóveis rurais. A lei do inquilinato se aplica a imóveis urbanos. Como é que você vai identificar se o imóvel é urbano ou rural? Ah, Francisco, isso é muito fácil. Fácil. É só ver se está lá no meio do mato plantando coisa ou criando bicho. Imóvel urbano eu uso para morar. Pronto, tá vendo? Qualquer um pode fazer essa diferenciação. E se eu falar que não, você vai falar assim, então é muito fácil, só eu ir lá na prefeitura, no site, ver qual que é imóveis que estão na zona urbana, qual que é a zona urbana da cidade, qual que é a zona rural, pronto. Não é assim não. Vou explicar como que você diferencia. Pela finalidade do imóvel. O que ele está fazendo. Não basta estar na zona rural se não está sendo realizadas atividades agrícolas, agropecuárias, do agronegócio, agroindustrial. Precisa estar sendo realizadas atividades rurais no imóvel. Tá? Então, se você tem um imóvel que ele é de campo, ele é afastado, ele é na zona rural, mas ele nele não é exercido atividade agrícola, atividade agropecuária, agroindustrial, agronegócio, nada. É usado só para moradia. É rural? Não, não é rural. Não é rural. Se você alugasse esse imóvel, se aplicaria a lei do inquilinato? Se aplicaria. Se aplicaria. Agora por outro ponto, eu tenho um imóvel na cidade, tenho uma galinha e tenho uma horta. Então é rural. Pessoal,
Existe uma razão pelo qual tudo que é advogado, estudante de direito, fala depende para tudo. É porque a gente precisa analisar o conjunto, precisa analisar a situação inteira. Todos os pontos, todos os fatores de uma determinada situação. Não é porque você tem uma galinha, não é porque você tem até mesmo um cavalo, não é porque você tem uma hortinha, que você tem ali um pé de maçã, e essas coisas do tipo assim, que é imóvel rural, se ele está na zona urbana, evidentemente. Entende? É todo um conjunto. É todo um conjunto de situações. O imóvel rural, ele está na zona rural exercendo atividades rurais, né, que causam impacto econômico. O imóvel urbano, ele está na zona urbana, na cidade, destinado ao comércio, à moradia, ao lazer. Tá certo? É claro, existe possibilidade de haver discussão se o imóvel é rural ou urbano, a depender das suas peculiaridades, que às vezes causam uma dúvida, sim, mas não dá para dizer com certeza, não existe aquela coisinha pequena que a fala, se é assim, pronto. Então está definido, ele é rural ou ele é urbano. Não, precisa analisar o conjunto inteiro. Outra situação em que não se aplica a lei do inquilinato. Quando o locador, proprietário, é o Estado, é a União, é o Estado da Federação, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, ou é o município, prefeitura, município, sim, a cidade. Por que não se aplica? Porque a lei do inquilinato, ela tem a finalidade de proteger o inquilino, que é a relação hipossuficiente da relação. E se a gente tem uma relação em que há um Estado de um lado e um particular, uma pessoa do outro, e a lei está protegendo o particular, a gente vê um particular tendo um direito prevalecido ao interesse público. Isso é princípio da administração pública, chamado o melhor interesse público, certo? Ou seja, pelo fato de que nessa relação a lei protege o inquilino, não se aplica ao Estado quando ele for o locador. Isso está na própria lei. A própria lei diz que não se aplica. A própria lei diz que não se aplica. Lá no artigo 1º da lei do inquilinato. Agora, vamos para a situação inversa. E se o Estado for o inquilino? Aí se aplica. Aí se aplica. Eu sei que você pode falar assim, quando é o Estado, aí é bom para ele, né? Exatamente, porque o Estado representa o interesse público, o erário, o dinheiro público, o interesse das pessoas, em regra. Estou falando na teoria, tá? Na teoria. Então, considerando o interesse público, ele vai se encaixar na lei que melhor protege ele, que é a lei do inquilinato, quando ele for o inquilino, ou seja, quando particular, eu Francisco, aluguei para o município o meu imóvel para ele exercer atividades comerciais ou estatais, se aplica a lei do inquilinato para ele. Agora, o Estado alugou para mim o imóvel para eu atuar aqui como advogado, sabe lá por quê? Ele alugou para mim, não se aplica a lei do inquilinato para mim, vai se aplicar a legislação especial da administração pública. Tá certo? Outra situação que não se aplica a lei do inquilinato. Vagas de garagem autônomas. Quando você vai, estaciona o seu carro lá naquela vaga e paga o valor. Francisco, ótimo. Eu alugo um apartamento e ele tem direito a uma vaga de garagem. O dono do imóvel está pedindo para eu sair. Eu vou sair do apartamento, mas vou deixar meu carro na garagem, porque você acabou de falar que não aplica a lei do inquilinato a vagas de garagem autônomas. E a minha vaga tem matrícula própria, é outro imóvel. Não. Lembra que eu falei que tudo é de acordo com a relação fática do negócio. Fática. Não é porque é garagem que meramente não vai se aplicar a lei do inquilinato. Porque ela faz parte do conjunto da moradia do apartamento. Entendeu? Você não alugou apenas a garagem, você alugou, na verdade, o apartamento com a garagem. Tudo isso forma um conjunto residencial urbano.
e aí se você sofrer uma ação de despejo ou fizer uma ação de despejo, a garagem também vai estar abrangida pela lei do inquilinato, mesmo que seja autônoma, tá certo? Agora, vamos supor que você alugue um terreno inteiro composto só por vagas de garagem, como se fosse um estacionamento, só que você alugou o terreno inteiro. Aí se aplica a lei do inquilinato, mesmo que seja um terreno só de vagas autônomas, tá vendo? Tudo depende da situação fática, tudo depende de cada caso. Espaços publicitários, esse também nem tem muito o que falar, né? Geralmente composto por aqueles outdoors, que é um imóvel que está sendo alugado, aquele espaço, não se aplica a lei do inquilinato, se aplica a legislação geral. Não se aplica também arrendamento mercantil, que geralmente são aqueles contratos bancários, também chamados de leasing. Posso fazer esse aqui talvez mereça um vídeo especial só falando de arrendamento mercantil, que inclusive aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas não aplica a lei do inquilinato. E o hotel e a parte hotel também não se aplica às leis de locação. Veja bem, hotel, a parte hotel. O que é hotel e a parte hotel? Hotel você sabe o que é. Você vai lá, tem na sua cidade, você vê hotel, é aquele quartinho, cama, serviço de hotelaria, serviço de quarto e afins. O apart hotel, vou dar uma explicação aqui bastante genérica, pesquise, não se limita a isso, mas o apart hotel costuma ser uma coisa mais completa, costuma ter cozinha, sala, costuma já aparecer como se fosse um apartamento mesmo, tá? Ele é bem mais parecido com o próprio apartamento, mas ele não está desvinculado de ser um hotel, ele tem serviço de hotelaria na sua essência, tá certo? Agora, o Airbnb se aplica ou não à lei do inquilinato? Isso dá pano para manga, isso dá muita discussão, porque não dá para dizer que sim, completamente não dá para dizer que não, porque já teve decisões em sentidos diferenciados. Ao meu ver, se aplica. Ao meu ver, se aplica porque ele é muito parecido com a locação de temporada, que é abrangida pela lei do inquilinato. Justamente porque é uma moradia, não é serviço de hotel, não é serviço de hotel, é uma moradia temporária, ainda que dá para alugar por 2, 3 meses, beleza, mas é temporário. E é em imóveis urbanos, portanto, ao meu ver, se aplicaria sim a lei do inquilinato, porque o Airbnb é uma plataforma, ele não é uma modalidade, ele não é uma espécie de locação, é uma plataforma, como se fosse um corretor de imóveis ali. O nome do corretor é Airbnb. Você aluga pela plataforma. A pessoa fala, eu aluguei um Airbnb. Não, você alugou um imóvel pelo Airbnb, pela plataforma Airbnb. Então, nesse caso, ao meu ver, está correto o entendimento da aplicação da lei do inquilinato para aluguéis feitos em Airbnb. Tá? E eu já disse que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à lei do inquilinato, às relações locatícias. Tá certo? Tá vendo só? Esse aqui é só o artigo primeiro da lei do inquilinato. Tem bastante coisa para ver ainda sobre a lei do inquilinato, mas olha que interessante. De fato, nem todo aluguel de imóvel se aplica à lei do inquilinato. Tá certo? Até mais.